Vamos lá, galera, vamos continuar nossa aula de funções estatísticas de planilhas eletrônicas. Sendo que, antes de continuar as funções, eu preciso fazer uma explicação acerca de referência a outra planilha, referência externa, né? Então, vamos ver como é que eu faço referência a uma célula de outra planilha no Excel. Observem aí, eu vou criar uma planilha 1, e essa planilha 1 eu vou chamar de janeiro. Janeiro. Eu posso renomear a planilha dando um duplo clique no nome dela e digitando um novo nome, então janeiro. Aí nessa planilha janeiro, eu tenho lá números quaisquer e eu tenho um resultado que vai ser a soma da coluna A. Legal. Então, a célula C1 tem a soma da coluna A, deu lá 123. Só que na planilha fevereiro, eu quero começar com o acumulado. E o acumulado é o acumulado de janeiro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar igual a janeiro, exclamação C1. Quando eu coloquei essa sintaxe, eu peguei a célula C1 da planilha janeiro. Então, eu estou fazendo referência a uma célula de outra planilha. O examinador pode chamar essa referência de uma referência externa. Eu estou pegando de fora, de outra planilha. Poderia pegar de outro arquivo? Poderia sim. Aí a sintaxe vai aumentar um pouquinho. Se eu quiser pegar uma célula de um outro arquivo, eu posso colocar o igual, colchete, o nome do arquivo, exemplo, estratégia.xls, o nome da planilha, e aí a referência da célula, por exemplo. Para que essa sintaxe funcione, o arquivo estratégia tem que estar aberto. Se ele não estiver aberto, ou se ele não estiver no mesmo diretório que eu estiver trabalhando, aí eu tenho que especificar todo o caminho. Aí eu tenho que colocar entre aspas simples, plicas. Eu vou ter que colocar lá C2 pontos, contrabarra, tipo usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, estratégia, ponto, XLS. E aí eu fecho colchete, planilha, exclamação A1. Tudo começando com sinal de igual. Beleza? Essa é a sintaxe do Excel. Agora, olha um detalhe muito importante. É possível que você esteja estudando para fazer um concurso que cobre o Calc. No Calc, não se usa a exclamação com esse propósito. Como a exclamação no Calc é operador de interseção, a gente tem que usar o ponto. Então, a sintaxe do Calc vai ser planilha.célula. O que é exclamação no Excel é ponto no Calc. Isso chama atenção. A maior parte do conteúdo é comum. São pequenos detalhes que diferenciam o Excel do Calc. E esses detalhes, obviamente, podem ser cobrados em prova. Então, a gente tem que conhecer. E se eu quisesse pegar um outro arquivo, aí a sintaxe já é bem diferente. Bem diferente? Seria o nome do arquivo, entre plicas. Na verdade, poderia ser um arquivo ODS, né, que é a extensão padrão do Calc. Tralha, o nome da planilha, ponto, o endereço da célula. Bom, por que eu estou mostrando isso? Para que vocês possam fazer as próximas questões. Então vamos lá. Em relação ao Excel, não é correto afirmar que. Não é correto afirmar que. O Excel possui verificação gramatical e ortográfica? Essa já é incorreta. Gabarito letra A. Por quê?
Porque o Excel, ele só tem verificação ortográfica, não tem verificação gramatical. Olha a bobeira. Se eu colocar aqui Flamengo, clicando lá em revisão, eu vou poder fazer a verificação ortográfica, que é o F7, verificar a ortografia. Aí ele apontou lá, Flamengo, ele sugere Flamengo. Aí eu posso alterar. Beleza. Agora, se eu colocar aqui, nós vai, foi. Olha lá. Ele não faz verificação gramatical, diferentemente do Word. Gabarito aí, letra A. Vamos ver as outras? Letra B. Nas células das planilhas podem ser inseridos dados do tipo texto, número, fórmulas e datas. É verdade. Texto é alinhado à direita por padrão, número é alinhado à esquerda, fórmulas começam com sinal de igual, é possível trabalhar com datas. Então a letra B está certo. Letra C. Funções são fórmulas pré-definidas. Funções são pré-definidas, né? Aquelas palavrinhas soma, média, mínimo, máximo, que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos. Argumento é aquilo que a gente coloca dentro do parêntese e separa por ponto e vírgula, em uma determinada ordem ou estrutura, que é a sintaxe, que a gente está o tempo inteiro falando sintaxe, sintaxe, sintaxe. Sintaxe é uma estrutura. Então, a letra C está valendo. Letra D. Um vínculo é uma referência. Uma referência a outra pasta de trabalho, sendo às vezes chamada de referência externa. Legal. Estou me referindo a um outro arquivo. Então, uma referência externa. Letra E. O Excel tem diversas ferramentas para localizar e corrigir problemas com fórmulas. Ferramentas para localizar e corrigir problemas com fórmulas. É verdade. Ok? Então, questão da Câmara Municipal. Observe a planilha alfa e beta abaixo, criada no Calc. Qual é o detalhe aí, gente? Esse tipo de questão é aquela questão que a gente consegue olhar e falar que a C e a D são horrorosas. Como é que é? Não preciso nem ler a questão. A C e a D são horripilantes. Por quê? Porque não tem a posição no final. Olha lá, cadê a posição no final? Ele colocou o intervalo, mas não colocou a posição. Se não colocou a posição, a C e a D já são horrorosas. Não pode ser nem a C nem a D. A dúvida está entre a A e a B. Mas qual é a diferença da A para B? Na A tem uma exclamação, na B tem um ponto. Se a questão é de calque, não vai ter exclamação, vai ter ponto. Gabarito, letra B de bravo. E aí eu respondo, ó, sem estresse. Sem precisar ler a questão toda, né, sem precisar perder muito tempo. Por quê? A C e a D são horrorosas mesmo. Elas apresentam erro de sintaxe. Jamais poderiam ser resposta. Eu não estou ensinando tipo a macetear de maneira que nem sempre vai dar certo. Não, a C e a D estão absolutamente erradas. Por quê? Toda vez que estiver maior tem que ter uma posição. Se não tem posição, erro de sintaxe. E qual a diferença da A para B? Uma tem exclamação, outra tem ponto. Isso é para fazer referência externa. Se a questão é de calque, é o ponto. Era a maldade que a gente tinha que ter para determinar a resposta. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Vamos ler. Na célula D6 foi inserida uma expressão que usa a função maior para determinar o maior número. Então, tem que ter o quê? O primeiro no final. Maior número. Então, maior de A5 até A7, ponto e vírgula 1. Na célula C7 de beta, aí você está vendo que tem duas planilhas. Tem a planilha alfa e a planilha beta. Foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado na célula D6 de alfa. Então vai ser o quê? Igual a alfa ponto D6. Por que é ponto? Porque é calque. Então, alfa ponto D6. Eu tinha que inferir, na verdade, que alfa é RJ1. Eu até estou procurando aqui na tela, talvez na tela original tivesse, eu acabei cortando, né?
alfa e beta. Seria RJ1 e RJ2, provavelmente. Mas isso também é uma coisa que eu não vou discutir, porque todas têm RJ1. Vamos que vamos. Questão da Polícia Federal. Com o uso de uma planilha no Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes no mesmo arquivo. A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha 1. Gente, isso aqui é só para confundir. Aonde vai ser inserida não interessa. Você tem que saber os dados de onde você vai buscar. Na verdade, onde você vai inserir, você só tem que prestar atenção para saber que não precisa fazer referência externa, porque é possível que você esteja naquela planilha. O que é o caso dessa questão, né? Mas cuidado, porque muitas vezes o examinador coloca a sua localização apenas com o intuito de complicar a questão. Como assim? Imagina, ele vem lá, célula 3 da planilha 1, quando referenciada na célula 5 da planilha 2. Você vê, aonde vai ser referenciado não interessa. Só precisava saber o quê? Plan 1 A3. Plan 1, exclamação A3. Eu preciso me preocupar de onde eu vou buscar a informação. Aonde eu vou colar, cuidado que pode te atrapalhar. Então, ele está na planilha 1, na célula A1. Essa é a localização dele. Os dados a serem somados estão na célula A1 da planilha 2, então vai ficar igual a plan 2, que é o nome da planilha, exclamação A1, mais a célula 2 da planilha 1, que é a própria célula 2. Né? Porque ele já está na planilha 1. Nessa situação, ele poderia colocar usando operador matemático, operador de adição. Ele usou função, mesma coisa, né? Soma de plan 2, exclamação A1, ponto e vírgula, A2. Então, as duas sintaxes são equivalentes, ele poderia só colocar o sinalzinho de mais, mas ele preferiu usar a função soma. Essa questão da Polícia Federal está certa. Ok? Por que não precisou colocar o plan 1 na frente de A2? Porque ele já está na planilha 1. Então, eu não preciso colocar o nome da planilha que eu estou. Só preciso usar o nome da planilha quando eu estou fazendo referência a uma outra planilha. Se eu já estou na planilha, eu coloco somente o endereço da célula. Então, o gabarito da questão da PF é certo. Vamos agora estudar a função continuum. Observem o nome da função continuum. O que é cont, gente? Cont, o nome sugere contar. Minha filhinha tem 9 anos. Se eu perguntar para ela, minha filhinha sabe contar? Ela vai falar, sei, papai, 1, 2, 3, 4. Qualquer contagem no mundo é 1, 2, 3, 4. Por que eu estou comentando isso? Porque às vezes aparece uma função cont, aí o cara faz assim, 5, 8, 15. Isso nunca vai ser contar, né? Contar sempre vai ser o quê? 1, 2, 3. Qualquer função que comece com cont, 1, 2, 3, contar. Se o nome da função é continuum, ela vai contar números. Esse é o objetivo. Se eu tenho, por exemplo, olha o próximo slide, depois a gente volta. Continuum de A1 até C7. De A1 até C7, não existe intervalo na diagonal. Ele vai selecionar toda a matriz. E aí eu vou ter que contar. De A1 até C7, qual é o resultado? Continuum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Resposta, 19. É óbvio que ele não vai contar a batata, porque a batata não é um número. E ele também não vai contar a célula vazia, porque não é um número. Então, só vai contar se for número. Deu 19 aí. Agora que eu já mostrei a função continuum, vamos resolver a questão do vamos parar. Por que a letra A está errada?
calcular a quantidade de células que contém números de um determinado valor, está errado. Não tem como determinar o valor. Ela só vai contar se for número. Não tem essa especificação de valor. Para determinar valor, teria que ser a função conte.si, por exemplo. Que aí eu consigo estabelecer critério. Então a letra A está fora. Letra B, contar e somar. Não vai somar. A letra B está fora. Letra C, calcular o número de células de um intervalo que contém números. Calcular, fazer conta, né? Calcular o número de células de um intervalo que contém número. Gabarito, letra C. Por isso que o nome da função é conte_num. Somar, não. O nome é contar, conte. Contar as células de uma planilha que contém números no formato contábil. Não interessa se é contábil, se é geral, se é moeda. Formato do número não importa. Então a letra E está errada. Gabarito, letra C de Charlie. Pessoal, nesse intervalo de A1 até D7, até C7, 0 é um número? Não tenha dúvida, olha lá. 0, 1, 2, não tenha dúvida. 0 é um número. Mas a célula vazia? Não. A célula vazia está vazia, não é número. Imagina, isso é muito importante. Você fez uma prova. Você tirou 0, a tua nota é 0. Você não foi, é possível que você tenha ficado doente, sei lá, a tua nota fica em branco. Assim, é possível que, na hora de calcular a média, o professor despreze aquela nota em branco. Eu estou falando no caso concreto, não é possível. Ah, um aluno meu ficou doente, não fez a prova. Vou deixar ele só com a nota do teste. Não vou dar 0 porque ele estava doente, mostrou o atestado. Agora, se o cara tirou 0, é porque ele tirou 0 mesmo. Então, vai impactar na média. São situações do dia a dia diferentes. Não entendi. Ô, meu filho, célula vazia não é igual a 0. Vamos lá. Conte_num, 19. Agora embaixo. Conte valores. É uma nova função. Qual a diferença entre número e valor? Valor, por definição, é qualquer coisa diferente de vazio. Como é que é? Qualquer coisa diferente de vazio. Então, conte valores vai dar 20. Por quê? Porque vai contar a batata. Eu tinha 19, com a batata 20. O intervalo é o mesmo, de A1 até C7. Eu tinha 19 números. Se eu tenho contar valores, eu tenho batata. Batata é mais 1, é um valor 20. Pessoal, fala pra mim. Será que eu, Renato, eu uso isso no dia a dia? Uso pra caramba. Adivinha? O cara que faz questão de concurso, a profissão dele é ser professor. Ah, vou fazer um concurso para um tribunal. Não é o funcionário do tribunal que vai fazer a prova, não é o policial, o perito criminal que vai fazer a prova, não. Quem faz prova é um professor, normalmente um professor, mestre, doutor. E aí, professor, quando usa o Excel, trabalha muito com estatística, porque é comum a instituição perguntar quantos alunos fizeram a prova. O que eu vou fazer? Conte valores. Quem tem nota, fez prova. Se a instituição pergunta quantos alunos são reprovados, eu vou contar se a média for menor que 6. Quantos alunos faltaram? Eu vou contar o que está vazio, que não tem nota lá, que está com buraco. E assim, eu vou trabalhando a estatística. Esse assunto é muito importante. Cai bastante em prova. Vamos para a próxima aí. Contar vazio. De A1 até C7. Vazio só tem uma. Gabarito 1. 0 é vazio? Não. 0 é 0. 0 entra como número, entra como valor, mas não vai entrar como vazio. Vazio é célula em branco. Agora, olha que maldade. O vazio é contar. Isso pega na prova também, porque é conte.num, conte.valores, mas o vazio é contar ponto vazio. Gente,
Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Por que os caras não mantiveram um padrão, né? Conte valores, conte vazio, conte ciclo. Por que, cara? Não sei. Só sei que se tu colocar conte vazio não funciona e tu perde o ponto da prova. E justamente por essa bobeira, é fácil fazer uma questão com contar vazio, porque o cara coloca lá, assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta. Aí ele bota letra A, conte ponto vazio. Letra B, conte vazio sem ponto. Letra C, contar ponto vazio. Letra D, contar vazio sem ponto. E aí pergunta qual é a sintaxe correta. Já era, confunde tudo. No passado, eu tentava falar que quando é abreviado tem ponto. Mas o contar não é abreviado. E agora? Decora. Tudo que é contagem tem ponto. E o contar é vazio. Ou melhor, o único que tem contar é vazio. Oh, meu Deus. O resto é conte. Então, voltando. Agora tem a função conte-se. Qual é a sintaxe da função conte-se? Igual a conte.se, aí parênteses, intervalo, ponto e vírgula, critério. A1 até C7 é o intervalo. Batata é o critério. Batata é o critério. Então, vamos lá. De A1 até C7, conte-se batata. Resposta 1. Só tem uma batata. Professor, eu não estou conseguindo entender nada. Se tivesse lá um boletim e aprovados e reprovados, você entenderia, né? Se o carinha colocar assim, conte-se aprovados. Aí você vai ver quantos alunos foram aprovados, né? Quantos alunos foram reprovados. Veja como isso no dia a dia pode ser interessante. Você fez o concurso, você quer saber lá, conte-se aptos, conte-se inaptos. Você quer saber, conte-se negros, conte-se brancos, conte-se masculino, conte-se feminino. Eu estou estabelecendo um critério, conte-se. Agora, um intervalo de A1 até C7, qual o critério aqui? Batata. Por quê? Porque na prova o critério é abstrato. Batata. Tem uma batata, 1. Embaixo. Conte-se de A1 até C7 for maior ou igual a 5. Agora o critério é ser maior ou igual a 5. O que é maior ou igual a 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resposta, 8. Embaixo, conte-se de A1 até C7, critério, 5. Agora ele só vai contar os 5. Então, lá vou eu. 1, 2, 3. 5 aparece 3 vezes. Então, 5, a resposta é o quê? 3. E o que eu preciso mostrar aí? O que eu preciso chamar a atenção? Quando eu tenho apenas um número, eu não preciso colocar entre aspas. Se eu tiver um texto, eu sou obrigado a colocar entre aspas. Se eu colocar uma expressão envolvendo uma comparação, eu sou obrigado a colocar entre aspas. O maior, o menor ou igual, o menor ou igual. Esses caracteres de operadores de comparação necessariamente estarão entre aspas. Lembrando que as aspas são usadas para colocar texto em uma fórmula. Então, somente um número não precisa das aspas. Poderia estar entre aspas? Sim, não implicaria erro. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Uma questãozinha da Câmara de Piracicaba aí, ó, questão da VUNESP de 2019. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula. Continuum de A1 até B6. Então, de A1 até B6, está pegando todo o quadrante. Ó, de A1 até B6. Quando ele coloca continuum é 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Gabarito letra C. E o examinador, ele é tão bonzinho que ele ainda ratifica que a B4 e a B6 estão vazias, que é para tu não entrar com recurso, questionando alguma coisa. Então, tem 8 números. Gabarito letra C. Se o examinador perguntasse contar vazios, seriam 2. E se ele perguntasse conte valores, seriam 10. Né? Porque o conte valores é contar o nota fiscal e o valor. E o contar vazio ia contar só B4 e B6. Vamos que vamos! Questão da PGE da Bahia. E assim a gente vai vendo a teoria, vai vendo como o assunto é abordado pelas principais bancas. Não estamos com limitação de uma única banca. Pelo contrário, eu estou ensinando a teoria. Então vamos lá. Considere que na célula B5 seja inserida a expressão conte num de A1 até A5. De A1 até A5. Conte num 1, 2, 3, 4. Gabarito letra A. Por quê? Porque a célula A3 está vazia. E as outras estão preenchidas com o número. Então, gabarito letra A. E assim vai ficando fácil. Eu acho. TJ do Mato Grosso. Sobre o calque, não importa se é Excel ou calque, utilizando as células A1, A2 e A3, é correto afirmar que... Então, vou eu lá reproduzir. A1, A2 e A3. Se as células possuem os valores A1 igual a 2, A2 igual a 3 e A3 igual a B. 2, 3 e B. A fórmula conte ponto valores A1, A2 e A3 irá resultar em 2? Não. Valores conta qualquer coisa diferente vazio. As 3 estão preenchidas. Vai resultar em 3. Então a letra A está errada. Letra B. Se as células possuem os valores, aí já tem outros valores. Tem outros? Sei lá, na dúvida eu vou colocar de novo. 1, 2, 3. 2, 3 e B. 2, 3 e B. A fórmula soma de A1, e A2 e A3 irá resultar em 5B? De jeito nenhum. É igual a minha tabela da batata. Sempre que tem um texto é ignorado. Então ele vai somar 2 mais 3, vai dar 5. E vai ignorar o B. Não vai dar 5B. Letra C. Se as células possuem os valores, se A1 igual a 0. Então, mudou os valores. A1 igual a 0. A1, 2, 3. A2 igual a 0. E A3 igual a B. A fórmula contar vazio irá resultar em 0. Por quê? Porque 0 não é vazio. Você tem que conseguir entender que 0 é um número. Vazio é só quando não tem nada dentro. Vazio não tem nada. Se tem alguma coisa é valor. E número não admite texto. Valor pode ser número, texto, qualquer coisa. Letra D. Se as células possuem os valores. Lá vou eu de novo. A. 1, 2, 3. A1 igual a 2, A2 igual a 3 e A3 é igual a B. A fórmula conte num A1, A2 e A3. Vai contar primeiro e segundo. Vai resultar em 2. Gabarito letra D. Não vai contar o B, porque o B não é um número. Então ele vai contar aqui 1, 2. Esse não. B não vai contar. Resultado é 2. Gabarito letra D de delta. Por que a letra E está errada? Na letra E, se eu estou usando a função conte-se, eu tenho que ter um intervalo e um critério.
é uma sintaxe restritiva, aqui tinha que ser 2 pontos. Tem que ser um intervalo e um critério. Caso contrário, erro de sintaxe. Então, a letra E é impossível. A sintaxe da conte-se é restritiva. Intervalo, ponto e vírgula, critério. Então, letra E, impossível. Gabarito, letra D de delta. Próxima questão. Sobre a função conte valores. É correto afirmar que conte valores. O que é conte valores? Conta qualquer coisa diferente vazio. Qualquer coisa diferente vazio. Então vamos ver. Letra A. Calcula o número de células que estão vazias. Não. As que estão vazias seriam contar ponto vazio. Calcula o número de células e o intervalo no qual não estão vazias. Ah, legal. Gabarito letra B. Que não está vazio tem valor. É isso aí. Letra C. Calcula o número de células que contém valores numéricos. Seria conte.num. Calcula o número de células que contém dados do tipo caracteres em um intervalo. Não. Dados do tipo caracteres, não. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Valor é qualquer coisa diferente de vazio. Próxima questão. Prefeitura de Valinhos. Tomara que caia. Observe a planilha exibida a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. O valor exibido na célula A7, depois preenchida com a fórmula conte-se, sempre que eu tenho se, eu estabeleço o quê? Critério, condição. A leitura de A1 até B6 já sugere, de A1 até B6, é o intervalo, de A1 até B6. Vai pegar todos os números. Maior que 5 é o quê? O critério, se maior que 5. Então, quem é maior que 5 aqui? O 6, o 8, o 7. Só. Só, porque o 5 é igual. Ele que é maior, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 3 maiores que 5. Gabarito aí, letra D de delta. Essa questão, numa prova, já é considerada difícil. E eu espero que você que está acompanhando a aula direitinho esteja achando ela fácil, ok? Vamos que vamos. Essa questão da Câmara de Monte Alto já é mais difícil. Vamos ver. Um usuário prepara uma listagem telefônica simples utilizando o Excel 2010 e sua configuração padrão, na forma exibida a seguir, na qual a coluna A contém os nomes dos contatos, a coluna B contém o tipo de telefone e a coluna C contém o número de telefone do contato. Considere que esse formato se repete por dezenas de linhas. Caso o usuário deseje saber quantos dos contatos usam um telefone do tipo celular, ele pode utilizar para isso a função. Todas as alternativas têm a função conte-se. Como é que é a sintaxe da função conte-se? Conte.se, intervalo, ponto e vírgula, critério. Intervalo sempre vai ter que ter 2 pontos. E aí a gente tem que lembrar que um intervalo pode ser uma linha, coluna ou matriz. Não é isso? Então, vamos repetir. Eu posso selecionar assim, ó. Aí eu vou ter um intervalo de quê? Desse jeito. Eu vou ter um intervalo de B1 até F1. Agora, se eu não quiser representar assim, eu posso ter um intervalo assim, ó. Aí eu vou ter um intervalo de D3 até D8. Estou entendendo. Eu posso ter um intervalo assim, ó. Esse intervalo vai ser o quê? De D2 até E5. Uma matriz. Agora, ainda tem muita gente que não sabe que no Excel, somente no Excel, no cálculo não funciona. Eu posso
ter um intervalo, por exemplo, de D até D. O que é de D até D? É toda a coluna D, até o final mesmo. É como se fosse de D1 até D1.048.576. Da mesma maneira, eu posso ter um intervalo aqui da linha 7, ó, que vai até o chifudeu 7. Até a última coluna do Excel. Como é que é? Se eu colocar 7, 2.7, ele vai representar toda a linha 7, como se fosse de A7 até chifudeu 7. Bom, revisamos essa noção de intervalo. O que eu estou querendo mostrar? É necessário que seja um intervalo. Aqui eu tenho um intervalo. Aqui eu não tenho um intervalo. Aqui eu tenho um intervalo. Aqui eu não tenho intervalo. Aqui eu não tenho intervalo. Então, a letra B já está errada, a D também e a E também. A minha dúvida vai ficar entre a A e a C. O problema da letra A é que ele vai procurar só nas 10 primeiras linhas, de B1 até B10. E ele coloca no texto que esse formato se repete por dezenas de linhas. Se ele se repete por dezenas de linhas, eu vou procurar em toda a coluna B. Como é a representação de toda a coluna B? De B até B. Qual o gabarito aí, gente? Letra C de Charlie. Não é até o infinito, porque a quantidade de linhas e colunas do Excel é finita. Mas eu preciso que você entenda que a representação B até B é válida e representa toda a coluna B. Professor, se tivesse só B, estava errado, porque todo intervalo tem que ter 2 pontos. Então tem que ser dessa forma. Toda a coluna B, B, 2 pontos B. Se fosse toda a coluna C, ô meu filho, C, 2 pontos C. Se fosse toda a coluna B e C, ô meu filho, aí tu bota B até C. B, 2 pontos C. E assim uma maneira de representar intervalo de coluna. Gabarito, então, letra C de Charlie. Por que não poderia ser letra A? A letra A só vai pegar as 10 primeiras linhas. E ele coloca o quê? Dezenas de linhas. Então não pode ser letra A. Por que não pode ser a B, a D e a E? Porque não formam um intervalo. Apresentam erro de sintaxe. Então o gabarito é letra C de Charlie. Essa é uma questão considerada difícil. Eu gostei. Prova difícil valoriza o aluno que está estudando. Vamos lá. Prefeitura de Rurópolis. Considere o fragmento de planilha apresentado na figura abaixo. Elaborado no Office Excel 2016, versão língua portuguesa, para área de trabalho, sistema operacional em 2.10, na sua configuração padrão. Ao ser aplicada a célula A6, a fórmula. Toda fórmula começa com sinal de igual. Aí eu tenho um menos aqui, né? Então eu vou calcular essa primeira função e vou subtrair da segunda. O que ele está dizendo? Conte-se de B2 até B5, de B2 até B5, maior ou igual a 32. Maior ou igual a 32. Então, igual a 32, maior, maior, maior. O primeiro conte dá 4. Menos. Agora eu vou para a segunda parte aqui, ó. Conte-se de B2 até B5, o intervalo é o mesmo. Só que agora é maior que 85. Não é, não é, não é, é. 86 é maior que 85. Então vai ficar 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Gabarito letra C de Charlie. Agora, achou fácil? Parabéns. Porque os seus concorrentes já vão olhar e vão ficar desesperados. Eu estou entendendo tudo. Não tenho dúvida. Você será o futuro aprovado. Vamos nessa. Eu não entendi nada. Assiste o vídeo de novo. É a facilidade do online. Perseverar. Calcule o resultado da fórmula. Agora, a fórmula é média Si. Olha o detalhe, não tem ponto. Soma Si não tem ponto, média Si não tem ponto. Só contagem tem ponto. Oh, meu Deus. Média Si
A1 até C2, ponto e vírgula maior ou igual a 30. O que é esse maior ou igual a 30? É o critério do si. Si maior ou igual a 30, de A1 até C2. Então, vejamos, 60 é maior ou igual a 30, 50 é maior ou igual a 30, 30 é igual a 30, 40 é maior ou igual a 30. Ele vai fazer a média si maior ou igual a 30. Então, vai ser 60 mais 50, mais 30, mais 40. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Se são 4 números, eu vou dividir por 4. Então, 60 mais 50, 110, mais 30, 140, com mais 40, 180. 180 dividido por 4 vai dar 45. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Tomara que caia. Próxima questão. A fórmula da planilha Excel 2007 utilizada para calcular a média dos valores reais de um conjunto de células é média. Beleza. Que fórmula deve ser utilizada para calcular a variância? Lembrando que essa média tem que ter acento, né? Esse é um detalhe, assim, média tem que ter acento. No Excel, a acentuação é ignorada. Então, se você colocar media ou média, vai funcionar. Mas no Calc, por exemplo, que é um programa lá do LibreOffice, se você esquece o acento, dá erro de sintaxe. Então, fique esperto. Média, mínimo, máximo são funções que devem ser acentuadas. No Excel não faz diferença, no Calc há diferença. Professor, e maiúscula ou minúscula? Não faz diferença mesmo. Maiúscula ou minúscula não faz diferença. Beleza? Nem no Excel e nem no Calc. Ele quer calcular a variância. Eu não quero ensinar o que é a variância. Ah, não? Não. Eu só quero ensinar que o nome da função é var. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra E. Função soma calcula soma. Não existe variância por extenso. Desvipad calcula o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Ensina estatística. Aí só é relevante se a tua prova de fato cobra estatística. Aí você tem que pedir para o professor de estatística te explicar a variância, desvio padrão, ok? Eu só quero que você decore que a função que calcula a variância é var, a função que calcula o desvio padrão é desvipad, porque esse tipo de questão é bem literal em questão de concurso de informática, beleza? Então, letra E. E agora? Prova da AGU. No Microsoft Excel, a função conte-se está classificada como uma fórmula de... O que ele está colocando aqui, gente? Quando eu entro no Excel, lá em fórmulas, eu tenho as categorias de funções. Olha lá, financeira, lógica, texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonométrica. E a função conte-se, ela está dentro de estatística. Observem que tem estatística, engenharia, cubo, informações. A gente tem centenas de funções. Você tem que saber que conte-se é uma função estatística. Todas as funções que a gente estudou hoje são funções o quê? Estatísticas. Legal? E lembrar também que da mesma maneira que existe conte.se, existe conte.6, que essa é uma novidade, entre aspas, do Excel 2010. Conte-se no plural. Quando que eu vou usar conte-se? 6. Quando eu tiver múltiplos critérios. Como assim? Ah, eu vou colocar lá conte.6 de A1 até A500, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar
um intervalo, eu vou colocar o quê? Os critérios. Olha lá a sintaxe. Conte.6, abre parênteses. Intervalo, critério. Intervalo, critério. De A1 até 500 vai ser, exemplo, negro. De B1 até B500 vai ser mestres. Nessa sintaxe, eu gostaria de ver, por exemplo, na listagem, supondo que na letra A eu tenho a cor, não, a raça, de fato, né? A identificação, a raça negro, gente, sem entrar em qualquer caráter de etimologia da palavra e tal, né? Mas eu vou ter aqui a raça, negro, e B1 até B500, mestres. Ou seja, eu estou querendo saber quantos são negros e mestres ao mesmo tempo. Aí eu vou contar 6. E se eu quisesse calcular a média, seria média 6. E aí eu posso também estabelecer o quê? Múltiplos critérios. O que eu preciso que você saiba é que 6 com S no plural vai estar associado ao quê? A múltiplos critérios, ok? E com relação à raça, me perdoem se eu estiver equivocado, mas eu acredito que não, né? Hoje em dia, a melhor denominação, salvo engano, para negro realmente a questão de identidade, né? Por isso está associado muito à raça, e a cor seria uma outra coisa. Eu não quero entrar nesse mérito de jeito nenhum, estou com o maior coração aberto. Eu só estou falando dessa forma porque realmente é o que eu acredito que seja, né? Cor, a gente tem a cor branco, preto, pardo, amarelo, né? E a raça negro. Mas isso não é informática e foi só um acaso, ok? Então, se alguém se sentir, de certa forma, constrangido, não me critique. É apenas a convenção que eu acredito que está sendo usada atualmente. Vamos que vamos.